Compartilhar a palavra do Senhor com amados irmãos. O pastor me deu essa missão há uns 30 dias atrás, só que hoje, assim que caiu a ficha, que eu passei o dia todo nervoso, mas rapidinho o nervosismo vai passar, e essa palavra falou muito ao meu coração quando eu estava estudando. Espero que ela fale novamente e fale com o coração dos amados irmãos também. Nós vamos estar fazendo a leitura no livro de Efésios, Efésios capítulo 6, do versículo 11 ao versículo 18. Efésios capítulo 6, do versículo 11 ao versículo 18. Diz assim a palavra do Senhor: Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firme contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra sangue e carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espiritual do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de teres vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estais, pois, firme, cingindo-vos com a verdade, e vestindo-vos com a couraça da justiça. Calçai com a preparação do evangelho da paz, e embraçando sempre o escudo da fé, com a qual podereis apagar todo o dardo inflamado do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Amém. Soberano Deus, te dou graças neste momento, por essa oportunidade de ministrar a tua palavra. Peço ao Senhor, Pai, que tranquilize o meu coração neste momento, que eu exponha a tua palavra com fidelidade e que a tua palavra venha falar, Pai, com a tua igreja. Essa é a minha oração no nome do teu Filho, Cristo Jesus. Amém. Mas, irmãos, não é novidade, né, na vida de um cristão. Nós sabemos que diariamente nós enfrentamos inimigos na esfera espiritual. Apóstolo Pedro, em 1 Pedro, como o pastor leu nessa noite, em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, Pedro nos diz da seguinte forma: Sede sóbrios e vigilante. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Todo crente ele terá que resistir ao diabo. Todo crente terá que enfrentar as artimanhas do diabo. Todo crente, ele nasce um guerreiro. Todo crente, ele tem uma batalha a se seguir. E essa batalha ele teve início na vida do cristão quando o cristão se converteu. Todos nós sabemos que quando Cristo Jesus nos tirou do império das trevas e nos transportou para o império da luz, essa batalha e essa guerra se iniciou na nossa vida. Colossenses 1:13 nos diz da seguinte forma: E ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção e remissão do nosso pecado. Por isso que o apóstolo Paulo, no versículo 11, ele já inicia falando que todo crente, ele deve se revestir da armadura de Deus. Todo crente, ele deve se apropriar dessa armadura que Deus deixou disponível para ele. Porque através dessa armadura que Deus deixou disponível, o cristão ele poderá se defender contra a cilada e as artimanhas do inimigo, contra as ciladas e as artimanhas de Satanás. Porque sem a batalha, sem essa armadura de Deus, nós não podemos vencer o inimigo, se nós não revestimos dessa armadura. No versículo 12, Paulo ele é mais completo. Ele vai dizer para nós cristãos contra quem e contra quem nós não estamos lutando. Ele vai citar pelo menos 4 a 5 nomes sobre quem nós estamos lutando. Paulo ele deixa claro que nós não estamos lutando contra carne e muito menos sangue. Isso significa que nós não estamos lutando contra pessoas, mas nós estamos lutando na esfera espiritual contra o mal, contra o diabo que se opõe às coisas de Deus. Paulo escreve da seguinte forma: porque a nossa luta não é contra sangue e carne,
e sim contra principados e potestades, contra dominadores deste mundo tenebroso, contra a força espiritual nas regiões celestes. Então entendemos aqui que o nosso inimigo é o diabo e os seus aliados. E a intenção do diabo é nada mais e nada menos do que nos desviar da presença do Senhor. O diabo ele quer nos arrastar para o inferno junto com ele. O diabo sabe que ele é um ser condenado. Apocalipse, capítulo 20, versículo 10, nos diz da seguinte forma: E o diabo que enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta, e de dia e noite serão atormentados para sempre. O diabo sabe que ele é sentenciado. E é por isso que ele não mede esforço de lançar a sua cilada, de lançar as suas armadilhas, para que no momento oportuno que nós estivermos fracos, nós cairmos nesse tipo de cilada. O diabo também sabe que pouco tempo lhe resta. Abramos a nossa Bíblia em Apocalipse 12, versículo 12. Se alguém achar e querer ler. Como eu acabei de dizer, meus amados irmãos, o diabo sabe que pouco tempo lhe resta. E é por isso que ele tem lutado dia após dia. E esse é o objetivo dele. O diabo, ele é mentiroso, o diabo, ele é enganador, o diabo, ele é astuto, o diabo, ele é destruidor. E o seu principal objetivo é semear dúvidas, distorcer o que é certo, falsificar e acusar nas nossas vidas. A nossa luta é contra um inimigo muito poderoso. E erro nosso é subestimar, é achar que o diabo está de brincadeira, achar que ele está brincando de ser diabo. Às vezes, no nosso meio, pode ter pessoas que brincam de ser crente. Uma hora está na igreja, uma hora não está, uma hora está vindo na igreja, outra hora está lá dentro, lá no mundo, mas o diabo não, o diabo ele não brinca de ser diabo. O diabo ele é diabo a todo momento. E ele não desistirá, ele a todo momento ele vai lançar a sua cilada. E se nós não tivermos firmes, revestido essa armadura de Deus, infelizmente a gente vai sucumbir. É por isso que Deus deixou disponível essa armadura para nós. E é por isso que Paulo ele insiste tanto, falando que nós temos que se revestir de toda essa armadura de Deus. E talvez nessa noite surge questionamento para nós, e surgiu para mim também questionamento, como eu estava fazendo o estudo, como nós podemos vencer um inimigo tão poderoso? Né? Será que é nosso intelecto? Será que é nossa sabedoria? Será que a nossa força ela é capaz de vencer um inimigo tão poderoso? E às vezes achamos que nós podemos vencer o diabo com as nossas próprias forças. Às vezes achamos que nós podemos vencer o diabo com o nosso intelecto, com a nossa sabedoria, mas a resposta é não. Na Bíblia nós não achamos nenhuma referência contra isso. Nós só podemos vencer o diabo se nós tivermos tomado posse da armadura que Deus preparou para a nossa vida, da palavra de Deus. Por isso, o apóstolo Paulo, no versículo 13, ele começa da seguinte forma: que após a gente conhecer contra quem nós estamos lutando, portanto, tomai toda a armadura de Deus. Ó, por causa disso, por causa dos inimigos que vocês vão enfrentar, vocês devem tomar toda a armadura de Deus, pois ela é necessária para a nossa vida. Para a alegria de nós cristãos, Cristo Jesus, ele venceu Satanás quando morreu na cruz do Calvário. E essa é uma verdade muito poderosa que nós devemos se apropriar na nossa vida. Ele deixou disponível a armadura espiritual e algumas armas espirituais também. Mas é necessário que nós acessamos ela pela fé. Destacamos também que Paulo, ele ordena no versículo 13 que nós devemos tomar toda a armadura. Nenhuma parte dessa armadura ela pode ser deixada para trás. Pois cada peça dessa armadura ela é fundamental para o cristão guerrear no seu dia a dia na vida cristã. Porque com a armadura de Deus, nós vamos poder resistir no dia mal. Porque querendo ou não, nós sabemos, nós já tivemos experiência própria, que o dia mal ele chega na vida do crente. E somente com a armadura de Deus que nós podemos resistir no dia mal. Quais são então as armaduras? Quais são então a parte dessa armadura de Deus? O apóstolo Paulo descreve as partes das armaduras de Deus do versículo 14 ao versículo 17.
E a primeira verdade nós encontramos no versículo 14, que diz assim, na parte A do versículo: Estais, pois, firme, cingindo-vos com a verdade. Somente com a verdade e a integridade o cristão pode enfrentar o inimigo. É uma das partes dessa armadura que o crente deve ter. Se alguém que professa a fé em Cristo Jesus e não pratica a verdade, não pode usar a palavra da verdade para enfrentar esse inimigo. A verdade ela é a base sólida da vida do crente. E através da verdade, é ela que dará sentido e sustentabilidade para a caminhada e a vida cristã. Não combina um cristão, uma pessoa que se diz cristão, salvo por Cristo Jesus, ser mentiroso, viver na mentira. Não combina isso. Então, nós devemos, com aplicação prática para a nossa vida, nós temos que ser íntegros, verdadeiro, custe o que custar. E ser íntegro e ser verdadeiro, nós estaremos indo na contramão deste mundo. E indo na contramão desse mundo, às vezes nós poderemos perder a amizade, amigos, colegas, e assim sucessivamente na vida cristã. Mas o importante é nós agradarmos o Senhor, é agradar aquele que nos resgatou do reino das trevas para essa maravilhosa luz que é estar na presença do Senhor. Outra verdade que Paulo destaca também no versículo 14 é vestivos da couraça da justiça. E quando eu li esse versículo, essa parte B desse versículo, eu fiquei imaginando, que justiça é essa? Será que é a nossa justiça? A palavra do Senhor diz que não há um justo sequer. A palavra do Senhor diz em Romanos 3:23 que todos pecaram e todos carecem da glória de Deus. Em outras versões, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, isso significa em que nós precisamos de Deus. Quando o apóstolo Paulo usou o termo couraça da justiça, ele estava falando da justiça que vem do próprio Deus. É a justificação que veio de Deus por meio de Jesus Cristo. Uma verdade que nós precisamos se apropriar todos os dias na nossa vida é lembrar da nossa salvação em Cristo Jesus. Recebemos a justificação de Deus por meio de Jesus. Não porque éramos bons, não porque nós tínhamos boas obras, mas porque isso foi 100% uma obra de Deus na nossa vida. Nós devemos crer na obra completa de Cristo e viver em obediência à palavra. E por que nós devemos se apropriar da couraça da justiça? Porque uma hora ou outra o diabo vai vir nos acusar. Uma hora ou outra o diabo virá nos nossos ouvidos e falará que nós não somos capazes, que nós somos pecadores. É por isso que nós precisamos saber quem nos salvou, saber quem nos resgatou, saber quem nos justificou. A palavra do Senhor diz em Romanos 8, capítulo 8, 31 a 39, fala que nós, em Cristo Jesus, nós somos mais do que vencedores. A palavra do Senhor diz também: se Deus é por nós, quem será contra nós? Nós precisamos se vestir dessa verdade. Nós precisamos ser pessoas verdadeiras, íntegras, e nós precisamos se apropriar dessa verdade, que é a salvação em Cristo Jesus. Paulo também, no versículo 15, ele destaca outra parte dessa armadura, que diz assim: calçai os pés com a preparação do evangelho da paz. O cristão ele tem uma base sólida no evangelho. Lembramos de Mateus 7, 24 a 27, onde Jesus cita dois tipos de pessoa. As duas pessoas, elas ouvem as palavras de Deus, mas o diferencial é que uma ouve e pratica e a outra ouve e não pratica. Que pratica, Jesus compara com aquele que edifica a casa sobre a rocha. Pois quando vem as dificuldades, vem as lutas, vem as tempestades, nada pode sucumbir àquela casa, porque ela está com a sua fé na verdadeira rocha, ela está com a sua fé em Cristo Jesus. E nós, cristãos, nós temos essa verdade ao nosso favor, que é a base sólida do Evangelho. Como crentes, nós temos paz em saber que estamos seguros pela palavra de Deus e protegidos de todo mal. Devemos estar firmes sempre com essa verdade, com o compromisso de viver e compartilhar a mensagem de salvação. Que nós sejamos exemplo de cristão, quer na escola, quer no trabalho, quer na rua, quer onde quer que a gente esteja, porque a nossa maneira de andar, de falar, de se comportar, também é uma maneira de Deus anunciar o evangelho através da nossa vida. Paulo destaca também no versículo 16,
embraçando sempre o escudo da fé, com a qual podereis apagar os dardos inflamados do maligno. A fé, ela é o escudo de nós cristãos. A fé é confiar no poder de Deus e na sua proteção. O escudo da fé, ela apaga as dúvidas, os medos e as acusações e as mentiras que o inimigo lança contra a nossa vida. E lembramos, meus amados irmãos, que essa fé, ela não pode ser baseada em sentimentos, mas a nossa fé, ela tem que ser baseada na palavra de Deus. A nossa fé, ela não pode ser baseada em coisas, mas a nossa fé verdadeira, ela tem que ser baseada em Deus. Fé é confiar nas promessas de Deus, mesmo quando as circunstâncias não são tão a favor da nossa vida. Lembramos do maiores exemplos que nós temos em Hebreus 11, capítulo 1, versículo 2, que diz assim: Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Paulo também destaca, meus amados irmãos, a quinta e a sexta parte dessa armadura do versículo 17, que diz assim: Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. O capacete da salvação, ele serve para proteger a nossa mente. Se tem um lugar que nós temos diversas batalhas, é a nossa mente, é o nosso psicológico. É uma das batalhas mais doídas que às vezes a gente enfrenta e é onde o inimigo mais ataca, que é a nossa mente. Que é um lugar onde que é só nós mesmos que sabemos. É só nós mesmos que nos martirizamos, às vezes, quando lembramos de coisas que fizemos no passado. Eu estava comentando com a Ana essa semana de algumas coisas que, quando eu estava fazendo esse estudo, de algumas coisas do passado me veio na memória e eu comecei a me oprimir, eu comecei a ficar triste, mas isso é tudo estratégias e ciladas do diabo para que a gente venha perder o foco. Isso não é uma experiência somente minha, eu creio que os irmãos já passou também por isso, e é por isso que nós precisamos colocar sobre nós o capacete da salvação para proteger a nossa mente. Devemos meditar na palavra de Deus quando somos tentados. A arma mais eficaz sempre será a palavra de Deus, pois ela é a nossa espada espiritual. E o nosso Senhor Jesus Cristo, ele deixou para nós o exemplo, quando ele foi tentado no deserto. Em Mateus 4, do versículo 1 ao versículo 11, tem essa passagem onde Jesus usou a palavra de Deus para que ele pudesse passar naquele momento de dificuldade, naquele momento de tentação, naquele momento de prova que o inimigo veio até ele. E nós precisamos tomar isso também como exemplo para a nossa vida. A palavra de Deus, ela nos capacita a tomar decisões corretas, a corrigir erros, e ensina os caminhos certos para que nós possamos derrotar o inimigo. Lembramos de 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, onde o apóstolo Paulo fala que toda a palavra de Deus ela é inspirada por Deus. Toda a palavra de Deus ela dará a nós a capacidade de tomar as decisões e os rumos certos para essa batalha no dia a dia. Aprendemos até aqui sobre a verdade. Nós cristãos devemos ser verdadeiros. Aprendemos até aqui que nós devemos se apropriar da verdade da salvação em Cristo Jesus, que é a couraça da justiça. Aprendemos também que nós devemos calçar sobre nossos pés a preparação do Evangelho. Nós somos salvos por Cristo Jesus e nós temos essa base sólida do Evangelho, mas nós precisamos se preparar para que nós possamos também alcançar outras pessoas lá fora. Nós aprendemos também sobre o escudo da fé, uma ferramenta que nós precisamos todos os dias na nossa vida. Porque sem fé não tem como o cristão caminhar no meio dessa batalha. E nós aprendemos também nessa noite, até aqui, sobre o capacete da salvação e a espada do Espírito. E Paulo, no último versículo que nós vamos ler nessa noite, no versículo 18, ele destaca uma das partes mais importantes, que após o cristão ter tomado posse de toda parte dessa armadura, o cristão ele deve orar. Leiamos o versículo 18. Com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Paulo, ele destaca a importância da oração, que após nós termos se revestido de toda a armadura, nós devemos orar e suplicar a Deus. Isso
é uma peça fundamental, porque ela expressa a nossa total dependência do Senhor. Ela expressa que mesmo diante dessa batalha, mesmo Deus ter deixado todas essas ferramentas que foram citadas, todas essas partes da armadura aqui, nós precisamos orar e suplicar ao Senhor. Nós precisamos sempre chegar ao Senhor em oração, porque não adianta nós termos a armadura e não ser acompanhado de oração, que será um fracasso também. Porque a oração, ela nos capacitará a usar as partes dessa armadura de forma correta. E eu quero encerrar com uma frase que eu li de A.W. Tozer, que diz assim: eu me recordo de um homem de Deus a quem foi perguntado: o que é mais importante, ler a palavra de Deus ou orar? E ele respondeu: o que é mais importante para um pássaro, a asa direita ou a asa esquerda? E isso quando eu tinha ouvido essa frase, eu achei que ela se encaixava muito com o final, porque a armadura de Deus e a oração, elas têm que andar juntas. A armadura de Deus e a oração, elas têm que andar casadas. Elas não podem andar separadas. O que é mais importante para um pássaro? A asa esquerda ou a asa direita? As duas são fundamentais. Porque se um pássaro machuca uma asa, ele não vai conseguir mais voar. E assim é na vida do cristão também. Se a armadura de Deus não for acompanhada de oração, mais cedo ou mais tarde o inimigo vai nos vencer. Mais cedo ou mais tarde essa armadura ela se tornará frágil na nossa vida. Que Deus possa estar abençoando, que Deus possa ter falado com os amados irmãos através dessa palavra, uma reflexão curta. Com o tempo a gente vai aprimorando e cada vez mais Deus vai nos capacitando para que cada vez fique melhor. Que Deus possa abençoar cada um. Vamos estar orando, agradecendo a Deus por esse momento que Ele nos deu, de ter essa oportunidade de meditar na palavra dEle. Oremos ao Senhor. Deus querido e amado Pai, te dou graças. Te dou graças, meu Deus, porque o Senhor, Pai, nos trouxe até aqui diante da Tua presença. Te dou graças, Senhor, meu Deus, porque o Senhor nos deu a oportunidade de ouvir sobre a Tua palavra. E pedimos ao Senhor, Pai, nessa noite, que se em alguma área da nossa vida, se alguma parte, Pai, da armadura que todo cristão deve ter está danificada, ou se nós não tomamos para a nossa vida, que nós venhamos tomar, Pai. Que nós venhamos ser crentes, Pai, verdadeiros. Que nós venhamos, Pai, tomar sobre a nossa vida a couraça da justiça. Que nós venhamos, Pai, calçar, Pai, as sandálias do Evangelho. E que nós venhamos embraçar sobre a nossa vida, Pai, o escudo da fé. Que nós venhamos, Senhor, meu Deus, colocar sobre as nossas cabeças, Pai, o capacete da salvação e a espada do Espírito. E que jamais, Pai, nós venhamos abandonar, Pai, o lugar secreto da oração. Mas que nós venhamos lembrar sempre de Mateus, Pai, 6,6. Que nós venhamos sempre, Pai, se lançar aos teus pés. Porque sabemos, Pai, que a batalha e a luta, Pai, ela é árdua, ela é difícil. Sabemos, Pai, que vivemos dias difíceis, Pai, e precisamos que o Senhor nos capacita, Pai, nessa guerra, nessa caminhada. E sabemos, Pai, que essa guerra e essa caminhada, ela só irá terminar, Pai. O dia que nós morrermos, o dia que o Senhor vier, Pai, de forma triunfante buscar a tua igreja. Nos prepara, Pai, nos capacita. Essa é a minha oração no nome do teu Filho, nosso Salvador e Senhor, Cristo Jesus. Amém.